Dinheiro no bolso é bênção, dinheiro no coração é destruição. Vamos lá. O título da nossa mensagem de hoje é Pensando como Servo. Eu não preciso nem dizer que a natureza do homem, ela é extremamente falha. Mas quando nós falamos sobre os nossos erros, o primeiro erro, vamos juntos, diga isso comigo por favor. O primeiro erro revela a necessidade de um aprendizado. Cometer o mesmo erro pela segunda vez revela a necessidade de uma mudança. E nós só podemos falar sobre mudanças aonde existem padrões já estabelecidos. Onde existe um padrão errado, ali existe uma âncora. Para que o barco das nossas vidas possam navegar livremente, é necessário puxarmos de volta todas as nossas âncoras. A Bíblia deixa muito claro que existem vários tipos de pessoas que procuram ao Senhor. Mas o Senhor está em busca de um único tipo de pessoa. Os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, eu poderia dizer que existe a pessoa certa que o Senhor está procurando? Sim. Como está escrito, encontrei em Davi o tipo de pessoa que eu quero e vai fazer tudo aquilo que eu desejo. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Ser a pessoa certa é uma escolha que precisa de uma ação constante. Todos os dias eu preciso me colocar nessa condição de ser a pessoa certa. Para eu viver tudo aquilo que eu quero, eu terei que fazer muitas coisas que eu não quero fazer. Por que é importante entendermos isso? Em muitos momentos, avançar bagunçado pode ser muito pior do que não avançar. Quando eu começo a avançar desestruturado, deformado, com fundamentos que não são sólidos, é só questão de tempo para que lá na frente eu caia. E dessa forma fica muito claro que muitas vezes é melhor não crescer do que crescer de uma forma desordenada. O tempo todo nós precisamos ficar atentos aos nossos corações. Até porque a Bíblia deixa muito claro que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas claramente Ele faz uma acepção de corações. E não existe aumento de unção sem a purificação do coração. Não tem como eu crescer em unção se não houver uma purificação do nosso coração. E quando eu falo sobre purificação do coração, nós estamos falando de uma purificação das nossas reais, verdadeiras intenções e motivações. Vamos lá. Vamos deixar algumas coisas claras a respeito do dinheiro. Se você tiver aonde anotar, anote a seguinte frase. Vamos juntos, repita isso comigo. O Senhor não tem problemas com o dinheiro. O Senhor não tem problemas com o dinheiro.
Para o Senhor, o dinheiro não é um problema. Segunda coisa, diga isso comigo por favor, o dinheiro não é mal. Olha para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela, o dinheiro não é mal. As pessoas podem ser más, ou elas podem fazer mau uso do dinheiro, mas o dinheiro por si só, ele não é mal. Se o dinheiro fosse mal, se as riquezas fossem más, o Senhor não teria devolvido porção dobrada para Jó, depois que ele perdeu tudo. Se riqueza, se o dinheiro fosse um problema, o Senhor não teria tornado Abraão um homem extremamente rico. Se o dinheiro fosse um problema para o Senhor, ele não teria dado tantas riquezas para Salomão, lembrando que em nenhum momento ele pediu riquezas. Ele pediu sabedoria, ele pediu entendimento, ele pediu discernimento. Vamos juntos, diga isso comigo por favor, não existe espiritualidade na pobreza. Para o Senhor, a sua condição do coração importa muito mais do que a sua condição financeira. O que se passa aqui dentro para o Senhor tem muito mais relevância do que se passa dentro da sua conta bancária. Para o Senhor tem um peso muito maior em como você conduz as coisas aqui dentro do que propriamente como o dinheiro ele trabalha a seu favor. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. A pobreza não me aproxima de Deus. Ela não te aproxima de Deus. Sinceramente, parece uma frase de impacto, uma frase de efeito, uma frase que quer transmitir uma certa humildade, mas uma coisa é fato, o dinheiro não é a coisa mais importante que o ser humano deve perseguir, mas eu não posso deixar de dizer que a falta dele vai trazer muita vergonha, humilhação, tristeza. Com o dinheiro, nós temos condições de investir em coisas como o próprio reino. A palavra do Senhor é propagada com uma força muito maior. Com dinheiro, eu tenho condições de dar uma vida muito melhor para a minha família, para os meus filhos. Quem aqui em algum momento, na sua infância ou adolescência, experimentou a falta, a escassez, de certa forma um certo grau de pobreza? Levanta as mãos por favor. É muito difícil você desejar algo e não poder comprar este algo. É muito mais difícil alguém que você ama desejar algo e você não poder fazer algo por essa pessoa. Parte dos nossos sonhos e projetos serão materializados por intermédio do dinheiro. Parte das grandes experiências que nós vamos desfrutar ao longo da vida, o dinheiro está relacionado a elas. É muito difícil você fazer uma grande viagem de graça. É muito difícil você conseguir se formar numa boa faculdade de graça. É muito difícil você conseguir ajudar ao próximo sem ter recursos para isso. Qual é o problema então? O tempo todo o Senhor está atento ao nosso espírito. O espírito que nós carregamos determinará o tipo de vida que nós iremos construir. Filipenses 2, versículo 5, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, vamos destacar isso, levante a sua voz, repita isso comigo por favor, que embora sendo Deus,
não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Eu vou colocar dessa forma: ele era o cara, ele era o filho do patrão, automaticamente ele era o patrão sobre todas as coisas, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui o Senhor deixa muito claro que ter o posicionamento é mais importante do que ter a posição. Ter o posicionamento é muito mais importante do que ter a posição. Fica muito claro a cada dia que passa, que o problema de agora é a falta de sabedoria de ontem. E a sabedoria de hoje será o meu alívio amanhã. Não entender que precisamos ser servos revela uma grande falta de sabedoria. E quando nós falamos sobre servir, servir é muito mais do que uma ação. Servir é uma condição do coração. E por que eu digo isso? Porque eu posso estar fazendo algo por alguém e não estar servindo ela em absolutamente nada. Eu posso estar servindo às minhas vaidades, eu posso estar servindo aos meus interesses, eu posso estar usando do próprio Deus, ou até mesmo de pessoas, para chegar aos lugares que eu desejo. Então, o servir, ele vai além do fazer. O porquê vai determinar se você está servindo ou não. O verdadeiro servo, vamos juntos, diga isso comigo, o verdadeiro servo sai do centro. Ele não é o centro de todas as coisas. Ele não é o foco. Ele não é o personagem principal. Pensar como servo muitas vezes é difícil, porque entra em choque com uma das principais dificuldades, um dos principais problemas do ser humano. Por natureza, nós temos uma grande tendência a sermos egoístas. Mas e eu? Eu só vou fazer? Eu só vou entregar? Quais serão os meus benefícios? Como eu vou sair ganhando? Muitas pessoas acabam confundindo ambição e egoísmo. Ambição e egoísmo são duas coisas completamente diferentes. Qual é a diferença entre elas? Egoísmo é um desejo de crescimento motivado pelo eu. O que eu vou ganhar? Em que eu vou sair ganhando? Ambição também é um desejo de crescimento, porém motivado por um propósito muito maior, muito além de mim. Filipenses 2, agora no versículo 3, diz assim: nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Perceba a palavra que é colocada aqui, não somente. O Senhor não está nos ensinando a cuidar simplesmente dos interesses dos outros e sermos negligentes com aquilo que é importante para nós. O que o Senhor está dizendo, o seu único alvo não pode ser você. Você tem que cuidar das suas coisas, mas você também precisa ajudar ao próximo, servir aos outros, mas também dos interesses dos outros. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. Por que muitos relacionamentos dão errado? Porque as pessoas estão preocupadas demais pensando em si. O que eu quero importa muito mais do que o outro quer. É isso que significa perder a vida. É esquecer de si mesmo.
pensar menos em si, para que você possa servir aos outros. Nós não podemos ser servos se estivermos cheios de nós mesmos. Quem tiver algum bloco de notas ou algum caderno, eu vou passar para vocês algumas características que acompanham aqueles que possuem um espírito de servo, mas eu estou falando do verdadeiro espírito de servo. Vamos lá. Os verdadeiros servos não vivem como se tivesse que impressionar alguém. Vivem como se não tivesse que impressionar absolutamente ninguém. Eu faço não porque isso vai agradar os olhos ou os ouvidos de alguém. Eu faço porque é certo se fazer. Posso continuar? Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Os verdadeiros servos querem impactar mais os corações do que os olhos das pessoas. Nós acabamos nos esquecendo que o parecer produz o mesmo fruto do não ser. Nós estamos preocupados demais em querer impactar visualmente as pessoas e nos esquecemos que é mais importante impactar o coração. Uma pessoa, ela pode vir a você por aquilo que impactou os olhos dela, mas ela permanece com você se você conseguir impactar o coração dela. Dependendo do teu ramo de atividade, tem produtos que, quando eles são vendidos, tem produtos que são praticamente eternos, até a pessoa comprar novamente vai demorar um determinado tempo. Mas dependendo do produto ou serviço que você vende, constantemente ela vai vir até você. Ao invés de você querer simplesmente impactar os olhos dela, trabalhe para impactar o coração dela, porque isso vai fazer com que ela volte. O foco maior não é simplesmente as pessoas virem, elas precisam permanecer. Elas precisam continuar com a gente. Eu poderia usar como exemplo a própria história de Saul em comparação com Davi. Saul era um homem que impactava os olhos. Saul era grande. Saul era belo. A Bíblia faz questão de dar esse detalhe. Se ela dá esse detalhe é porque realmente isso chamava a atenção das pessoas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Davi, por outro lado, ele não impactava os olhos. Muito pelo contrário, as pessoas o desprezavam. Mas ele impactava os corações e por isso elas o seguiam aonde quer que ele fosse. Ele poderia estar num ambiente diferente, numa batalha diferente, os seus homens estavam junto com ele. Ele poderia estar vivendo um momento difícil e os seus homens continuavam a estar com ele. As pessoas, elas não se lembram tanto do que falamos, elas se lembram muito mais de como as fizemos sentir. Você pode falar muitas coisas que as pessoas não vão nem se lembrar, mas como você a fez se sentir, isso ela vai guardar para sempre. Uma pessoa que sabe que você morreria por ela, se ela for de bom espírito, ela vai morrer por você. Uma pessoa que se sentiu amada, por 1 minuto, 2 minutos que seja, se ela percebeu que o que você demonstrou a ela é um amor verdadeiro, se de fato você se preocupou, vai por mim, ela nunca vai se esquecer. Nunca vai se esquecer. O tempo pode passar, mas aquela lembrança vai ficar lá. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Os verdadeiros servos entendem que o que eu passo não altera o que eu faço. Porque tem muita gente que começa bem, começa fazendo, mas dependendo da experiência que vivem,
acabam jogando tudo para o alto e param de fazer aquilo que é importante. Muitas vezes o sentimento que nos domina é: eu não estou tendo o devido reconhecimento por isso não farei mais. E nos esquecemos do que está escrito no livro de Colossenses: quando você fizer algo para alguém, não faça como se você estivesse fazendo para os homens. Por que que a Bíblia fala sobre isso? Porque primeiro, o ser humano é por natureza ingrato. Segundo, grande parte das pessoas não vai nos reconhecer. Terceiro, tem pessoas que nem um obrigado sequer vão liberar para nós. E é por isso que nós precisamos fazer para o próprio Deus. É como se fosse para Deus. Eu amo por amor ao Senhor. Eu sou misericordioso por amor ao Senhor. O reconhecimento mais importante vem do alto. O reconhecimento que você precisa perseguir todos os dias é o do alto. Como nós falamos algumas semanas atrás. Vamos juntos, diga isso. Um sim nos céus é um sim na terra. Se Deus te reconhece, mesmo que os homens virem as costas para você, eles não poderão te ignorar. Davi não tinha o reconhecimento de ninguém da família. José não teve o reconhecimento dos seus próprios irmãos, mas o Senhor reconhecia a grandeza que existia no coração desses homens. Por isso, em ambos os casos, o Senhor colocou esses homens nas posições mais altas. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Aonde eu estou, não altera quem eu sou. Dependendo das circunstâncias em que eu estiver vivendo, dependendo do momento em que eu estiver vivendo, a insatisfação pode tomar conta, a raiva, a fúria, a revolta podem tomar conta de nós, e muitas vezes, muitos se permitem se tornarem pessoas que por natureza não seriam. Muitas pessoas são tomadas pela amargura, muitas pessoas se transformam em pessoas extremamente ressentidas. Como que você sabe que existe um ressentimento aí dentro de você? Como que você sabe, por exemplo, que você não conseguiu perdoar em definitivo uma determinada pessoa? O que você sente dentro de você, o que você faz quando alguma informação chega a respeito dessa pessoa, deixa muito claro qual é a visão, qual é o sentimento que você tem por ela. Se alguém elogia essa pessoa perto de você, muitas vezes, muitos começam a se contorcer internamente. Tem pessoas que por conta do ressentimento, muitas vezes, ao saberem que aquela pessoa que ela não gosta está melhor do que ela, numa condição, num momento melhor da vida do que ela, se sentem mal. Quando pessoas vêm elogiar, muitas vezes o posicionamento é: você nem conhece ela. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? A cada atendimento, a cada novo ano, a cada ciclo que a gente encerra, tem pessoas que elas nunca vão aceitar as nossas mudanças. Tem pessoas que não importa o que elas ouçam a teu respeito, elas sempre vão tentar trazer para a conversa alguma coisa do teu passado. Invejosos constantemente tentam trazer o nosso passado à tona. Ressentidos constantemente tentam trazer o nosso passado à tona. Pessoas amarguradas o tempo todo tentam trazer o nosso passado à tona. Eu não sei vocês, mas eu me lembro de momentos da minha vida que, sinceramente, eu sinto vergonha. Tem assuntos que, se você me perguntar, eu posso falar, mas eu não vou querer falar sobre. Eu não gosto. Depois que você conhece a verdade,
as mentiras se transformam em algo assim escandaloso para você. E aí é onde você não gosta nem de se lembrar, você não gosta de pensar naquilo, você não gosta de trazer aquele assunto para a mesa de novo. Mas uma coisa eu preciso deixar claro: se uma pessoa ela só pode tocar no teu passado, então isso é um bom sinal. Porque ela pode falar de quem você foi, ela não está conseguindo falar de quem você é. Então você já não é mais a mesma pessoa. Então, independente do que eu passo, independente do lugar onde eu estou, isso não vai mudar quem eu sou. Eu posso estar em um determinado lugar, que é como se eu estivesse num aquário cheio de piranha. Eu continuo servindo, mesmo que elas queiram me devorar. Pode ter gente mau caráter até não querer mais, eu continuo servindo, a despeito de qualquer coisa. Ser servo não é o que você faz, é quem você é. Os verdadeiros servos não usam a Deus e as pessoas, mas constantemente servem a elas. É extremamente importante nós entendermos coisas como essas, porque dessa forma nós estamos preparando o nosso interior. E eu preciso destacar algo: se nós gastássemos mais tempo nos preparando mais por dentro do que por fora, a nossa vida estaria em boa forma. Se nós gastássemos mais tempo investindo no nosso crescimento interno, no crescimento do caráter, no crescimento do espírito, a nossa vida estaria em uma ótima forma. Marcos 10, a partir do versículo 35. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Gente, é incrível como a gente busca os lugares de honra o tempo todo. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Existe uma parábola na Bíblia que eu gosto muito, que é a parábola dos assentos de honra. Que o Senhor diz assim: quando você chegar em uma determinada mesa, não busque os lugares mais importantes, porque uma vez que você sentar lá, e o anfitrião chega e diz: esse lugar não é seu, você vai passar uma vergonha daquela. Oh, desculpa, eu não vi. Você vai ter que levantar e ir para o outro lugar. Mas quando você chegar lá, procure os lugares menos favoráveis. Por quê? Vai ser uma honra muito maior o anfitrião virar para você e dizer: não, sai do fundo, senta aqui do meu lado. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: não será assim com você. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Aqui o Senhor deixa muito claro que existe um padrão por aí, mas esse não é o nosso padrão. Esse não é o nosso padrão. Eu poderia citar como exemplo o próprio livro de Romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se por uma renovação constante da vossa mente, para que possam experimentar da minha boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai se parecer com quem você andar. Por quê? Convivência é uma transferência involuntária. Você querendo ou não, hábitos, espírito, práticas, tudo isso é contagioso. Tem muitas pessoas que não conseguem desenvolver um espírito de servo, justamente porque não andam em meio aos servos.
dependendo do lugar de arrogância que você acompanha pessoas, é aquela história, se você andar com 5 arrogantes, você vai ser o próximo. Se você andar com 5 orgulhosos, você vai ser o da vez. Por isso nós precisamos escolher muito bem com quem nós vamos andar. Relações, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Relações podem atrapalhar as minhas evoluções. Assim como as relações certas podem acelerar por completo todas as minhas evoluções. O ambiente, eu não vou dizer que o ambiente é o único responsável por moldar o ser humano, porque biblicamente deixa muito claro que existem grandes homens e mulheres de Deus que estavam em ambientes terríveis e mesmo assim se destacaram. Mas é muito mais fácil crescer, mudar, evoluir em um ambiente que vai propiciar isso, vai proporcionar isso. É muito mais fácil você emagrecer quando você anda com quem faz dieta. É muito mais fácil você se tornar um atleta de alto desempenho se você estiver próximo de atletas de alto desempenho. É muito mais fácil você se tornar bem-sucedido quando você começa a se aproximar de pessoas que já chegaram em algum lugar que você deseja chegar. E quem quiser ser o primeiro, vamos juntos, diga isso comigo por favor. E quem quiser ser o primeiro, o que está escrito na sequência? Sabe qual que é a palavra-chave? Aqui está escravos, mas tem outra tradução que diz ser servo. Mas a palavra-chave não é servo, a palavra-chave é o todos. Porque servo, nós sabemos que precisamos ser, mas não são todos que nós estamos dispostos a servir. Perceba que o final desse versículo diz, todos. Nenhum detalhe é deixado sem um propósito. Servir quem é digno de honra é muito fácil. Quem aqui admira o Bispo Maurílio? Levanta as mãos, por favor. Eu acredito que não existe uma exceção ao que eu vou falar agora. Se ele pedisse alguma coisa para qualquer um de vocês, vocês fariam assim, ó, pianinho. Se a Bispa Cléo estivesse aqui diante de todos e fizesse algum pedido, precisasse de alguma ajuda, você pararia os seus afazeres, que eu sei, para fazer algo por ela. Servir, entenda a minha colocação, servir alguém que está numa condição superior, não é o desafio. Aonde é o verdadeiro desafio? Servir pessoas em condições de igualdade, e o desafio é muito maior quando você tem que servir pessoas, entenda a minha colocação, tá? Que em tese estão numa condição inferior à nossa. Os verdadeiros servos aparecem nisso. O nome do Senhor é mais glorificado quando você serve alguém que em tese seria inferior do que propriamente quando você está fazendo isso por um rei, por um governante, por alguém de alta relevância na sociedade. Servir aos nossos inimigos, que loucura! Precisa fazer parte da nossa caminhada. Sabe qual que é a maior vingança que você pode provocar em relação ao teu inimigo? Eu não vou nem dizer vencer. Ele vai se morder inteirinho se você não se tornar igual a ele. Já é uma baita de uma vitória. A pessoa vem, esfrega você até não querer mais, pisa, maltrata, ofende, xinga, e aí na hora que ela precisa de ajuda, você fala aqui, ó, pode deixar que eu te ajudo. Ela começa a colapsar internamente, não faz sentido para ela. E dessa forma, como a Bíblia nos ensina, nós ajuntamos brasas na cabeça dessa pessoa. E o Deus de Israel ajunta bênçãos sobre a nossa cabeça. Lucas 22,
ou melhor, continuando aqui no 44, a quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui deixa muito claro que servir e sacrificar andam de mãos dadas. Por que é tão difícil servir? Porque é insuportável sacrificar. Sacrificar não é bom. Não é bom. E nas coisas mais simples, viu? Dependendo aonde você estiver, e em conjunto vocês precisam decidir que alimento vocês vão comer. Às vezes você está com tanta vontade de comer algo, você está com tanta vontade que você não quer abrir mão disso. Mas às vezes o outro, ele quer comer algo diferente. Parece bobo o exemplo que eu estou dando. Mas o que diferencia as pessoas são os detalhes. São os detalhes. Se você pegar a réplica de qualquer produto que seja, você só consegue identificar se aquilo tem valor ou não tem, porque o contexto é muito igual. O todo é muito parecido. As oportunidades são muito iguais. As chances que nós temos ao longo da vida são muito similares. O que nos diferencia são os detalhes. Biblicamente falando, o Senhor deixa muito claro que bater na rocha e falar à rocha, mesmo que produza o mesmo resultado, para o Senhor não dá na mesma. Não dá na mesma. Os detalhes fazem toda a diferença. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Gente, eu me lembro há uns bons anos atrás, nós fomos convidados para jantar com uma pessoa. Essa pessoa que nos convidou era nossa conhecida. Mas essa pessoa conhecida levou uma pessoa conhecida dela. Eu confesso que, mesmo um pouco mais jovem, eu fiquei espantado com o fato do tanto que essa pessoa que estava junto conosco na mesa era superficial. Quando era citado um nome na mesa, a primeira pergunta que a pessoa fazia era: quanto ele tem de riquezas? Não estou exagerando. Se o bispo estivesse aqui, ele confirmaria o quanto que ele tem de recursos. E é incrível como todo mundo quer mostrar que ela está numa condição diferente. Todo mundo não, algumas pessoas. Aqui a discussão era para saber quem é o maior. Quem tem o melhor disso? Quem se veste melhor? Olha o que diz no 27, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Eu estou entre vocês servindo. Eu poderia citar o exemplo de José. José serviu como escravo, ele serviu na casa de Potifar, ele serviu dentro da prisão. Perceba que não importava o contexto, o Espírito estava lá. Porque ele serviu nas condições inferiores, o Senhor não teve problema em colocar ele numa posição superior. Porque o Senhor sabia que se no baixo ele estava servindo, quando ele fosse colocado no topo, ele serviria ao povo. Tudo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas não pode morrer em nós. Se morrer em nós, você perde. Se algo estaciona em você, não permanece. Não permanece. Não existe a menor possibilidade de você sustentar algo se esse algo permanecer somente em você. Tudo que recebemos é para passar adiante. O conhecimento que eu recebo é para passar adiante. A estrutura que eu construo é para passar adiante. O amor que eu recebo é para passar adiante. A ajuda que eu recebo naquele momento, quando eu já estou na condição de poder ajudar, é para passar adiante. Se nós pegarmos a própria história do Ministério Mudança de Vida, vamos ao jargão.
de um quarto de hospital para o mundo. Aquele braço ser restaurado não foi para a bispa, não parou nela, foi para que todos nós tivéssemos a oportunidade de conhecer o Senhor e alcançarmos a verdadeira salvação. É que quando muitas vezes as cifras começam a crescer, gente, eu não estou pregando estagnação. Você está ganhando mais? Está estruturadinho, bonitinho? Começa a subir o padrão da vida, sim, tem que subir. Se der para morar numa casa melhor, vamos morar. Se der para dirigir um carro melhor, pô, eu vou falar por mim. Eu gosto de um carro potente, hein? Nossa, adoro andar num carro potente. Se eu for ungir o teu carro e eu descobrir que ele é potente, eu vou pedir para andar, já adianta. Tem muitas coisas que nos enchem de prazer, mas o propósito maior não é fortalecer e alimentar esse sentimento de prazer. O Senhor nos permite um certo conforto para que fique mais fácil servir a Ele nos propósitos que Ele tem para conosco. Ele permite uma vida melhor com o propósito de facilitar o que nós poderíamos fazer em nome dEle, mas a gente se esquece. É muito fácil ao longo de uma caminhada a gente perder a essência. Se alguém perguntasse para você, o que é a essência? A essência são as nossas intenções e motivações iniciais. É o que você carrega lá no início, essa é a essência. Só que, é assim, a gente busca por mudanças o tempo todo a gente está melhorando, concordam? Se não estiver buscando, está errado. Mas tem coisas que não podem mudar jamais. Tem coisas que precisam ser imutáveis nas nossas vidas. Anote aí em letras garrafais. Coloca na letra a letra mais compridinha, a maior letra aí no teu celular. Na hora que você for escrever, você vai colocar em 2, 3 linhas. Escreva o seguinte: ninguém jamais crescerá ao ponto de nunca mais ter que servir. Nunca vai chegar um momento em que você vai poder dizer, pronto, já servi o suficiente, não posso servir mais. Não importa o quanto você cresça. Quem aqui tem uma profunda admiração por Davi? Levanta as mãos, por favor. Davi foi top, né? Davi é top 3 ali, top 4 personagens da Bíblia. Acho que Jesus Cristo é o super trunfo, né? Não tem como mexer. É a cartinha mais poderosa do jogo, não tem como. Aí tem José, tem Daniel, a Bíblia tem muito. Nós falamos muito sobre a história de Davi, né? Davi contra Golias, principalmente. Eu acho que cristão ou não cristão, todo mundo conhece a história de um cara pequenininho que derrotou um grandão. Todo mundo. Vocês se lembram o que Davi foi fazer antes de enfrentar Golias? Quem se lembra? Quando você está servindo, oportunidades estão aparecendo. Portas se abrem. Já parou para pensar que se Davi, por conta de ressentimento, vira e fala para o pai dele assim, o quê? Levar queijo e grãos para os meus irmãos? De maneira alguma. Aquele bando de somos novas criaturas, não falamos palavrão. Aqueles ingratos, aqueles injustos, aqueles falsos. Só que foi servindo que ele se deparou com a oportunidade e daquele momento em diante a vida dele nunca mais foi a mesma. Se tornou herói nacional, teve a oportunidade de se casar com a filha do rei. Quer ver uma top? Uma top aqui.
Davi foi isento de pagar impostos. Agora vocês sorriram, né? Vocês não gostam de pagar imposto, né? A gente paga, mas ninguém gosta. Então é incrível como quando você serve, tem preços que de fato vocês nunca vão precisar pagar mais. Porque tem pessoas que vão morrer, vão viver uma vida tendo que pagar aqueles mesmos preços, porque não entenderam isso. Se coloquem de pé todos, por favor, senão aqui nós vamos longe. Lucas 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem, vamos juntos, diga isso comigo por favor, vocês não podem servir a Deus e a quem? Perceba que a Bíblia, ela é marcada por não ser um livro de imposições. Você pode ver que o tempo todo está escrito assim, ó, se quiserdes, se obedecer, coloco diante de você bênção, vida, e do outro lado, maldição, morte. Perceba que o Senhor dá sempre pelo menos dois caminhos. Ele te mostra o que vai acontecer se você for fiel, e Ele te mostra o que vai acontecer se você for infiel. Mas perceba que aqui o Senhor não dá margem. Vocês não podem. Não podem. Biblicamente falando, o Senhor falou mais sobre questões relacionadas a finanças, dinheiro, riquezas, do que propriamente ao céu e ao inferno. Se você pegar o livro de Provérbios ali, a quantidade de versículos, de capítulos, falando sobre sabedoria nessa parte, como lidar, como administrar, a quantidade de versículos na Bíblia, de livros que falam sobre a injustiça, não pagamento e assim por diante, é muito grande. Acaba que o maior concorrente do Senhor nunca foi e nunca será o diabo. Sempre foi e sempre será o dinheiro. Dinheiro não é o problema é aonde você guarda o dinheiro. Se você guarda aqui, top. Se você guarda aqui, problemão. Dinheiro no bolso é bênção, dinheiro no coração é destruição. Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá que resolver a questão do dinheiro na sua vida. Eu posso ter muito dinheiro, mas o dinheiro não pode ter o meu coração. Quer ver um exemplo que todos conhecem essa passagem? Lembra da passagem do jovem rico? Quem não lembra dessa passagem, levanta as mãos. Você lembra sim, Samuel? O jovem rico chega no Senhor e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Fala para mim. E aí o Senhor falou: honrarás o teu pai e a tua mãe, não matarás, não sei o que. Falou sobre todos os mandamentos. Aí ele falou: ah, Senhor, tudo isso aí eu faço, tá top. E aí o Senhor falou: tá bom, falta só uma coisinha. Pega tudo que você tem e o que ele fez? Ficou chateado. E aí o que ficou claro? Os mandamentos estavam na mente daquele homem, mas era o dinheiro que estava no coração. Ele conhecia de cor os mandamentos, estava tudo aqui, mas o que estava aqui não eram os mandamentos, era o dinheiro. Lucas 16, 11, assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Muitas vezes uma pequena quantia já é o suficiente para saber se estamos preparados para um nível superior ou não.
A forma como você gerencia o seu dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que o Senhor derramará sobre a sua vida. Atos 20:35, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, vamos juntos, levante a sua voz, grita, a maior felicidade, em quê? Você só sabe o quanto é bom dar, até que você precise receber. Você sabe o quanto essa é uma posição vantajosa, até que você precise de ajuda. E assim, ó, vamos lá. Quem aqui tem como hábito orar pela vida de pessoas? Levanta as mãos, por favor. Às vezes nós passamos boa parte do tempo pedindo que o Senhor as abençoe, quando na verdade eu posso trocar e eu ser um canal de bênçãos na vida dessa pessoa. É assim, né? Quando é do nosso interesse, é rápido. Quando o Senhor muitas vezes coloca no nosso coração o desejo de querer abençoar a vida de alguém, a gente fica lá, Senhor, mas confirma a informação. Senhor, ainda não estou sentindo. Deixa muito claro para mim que é isso mesmo, Senhor. E aí o Senhor fala de novo, ele fala de novo, ele fala de novo. Faz um mês que o Senhor está confirmando, mas Senhor, ainda não tenho certeza. Não quero me precipitar. Ser uma bênção traz bênção. Diga isso comigo, por favor. Ser uma bênção traz bênção. Algo pode estar no teu nome, mas trate como se pertencesse ao Senhor. Você pode ser o CEO, falei chique, hein? CEO. Não sei nem o que significa a sigla, eu sei a posição, o que é, mas a sigla eu não sei. Mas ele tem que ser o cabeça, ele tem que estar por detrás, porque é mais ou menos assim, ó, vamos lá. Você colocaria o financeiro da tua empresa, o financeiro do teu lar nas mãos de qualquer um? Sim ou não? Por que Deus faria isso? Por que Ele colocaria o financeiro dele nas mãos de qualquer um? Por que Ele colocaria as riquezas dele nas mãos de qualquer um? Ele não vai colocar. Se ele entender, aqui existe um servo, gente, vai por mim, o ano já vai virar, e você vai terminar recebendo medidas, ou vai começar recebendo medidas que você nunca recebeu. Só do fato, o dinheiro mudou de lugar, tira do bolsinho aqui do coração, coloca aqui, ó. Você vai lembrar de mim, nunca mais guarda dinheiro nesse bolso aqui da frente. Se ele estiver aqui, o que o Senhor tem é crescimento, crescimento, crescimento. Pegue seu propósito, por favor. Provérbios 11:25 diz assim: quem abençoa os outros é muito abençoado. Na Viva diz, sim, a pessoa terá mais e mais, mais e mais, mais e mais. Feche os seus olhos, por favor. Eu gostaria que neste momento você, com as suas palavras, dissesse ao Senhor: meu Pai, eis-me aqui, não simplesmente eu, mas o que me pertence, eu coloco de forma definitiva nas tuas mãos. A minha empresa pode estar no meu nome, mas ela pertence ao Senhor. Eu posso ter o meu nome lá na minha conta bancária, mas o que eu tenho pertence ao Senhor. A escritura da minha casa, da minha empresa, do terreno, pode estar no meu nome, mas na verdade eu não passo de um mero administrador. Eu posso ter muito, mas eu não sou dono de absolutamente nada. Mas diga isso de todo o seu coração, porque se as bênçãos do Senhor não estiverem aí dentro do seu coração, se os materiais, os bens materiais não forem os governantes da sua vida, Ele vai poder fazer mais e mais, Ele vai poder derramar de mais e mais e mais e mais. Então diga isso: meu Pai, eu quero terminar este ano preparado para uma medida superior. Eu quero terminar
chegar este ano pronto para começar 2026 a todo vapor. Eu quero subir, meu Pai, eu quero avançar, eu quero progredir. Eu tomo essa decisão, eu começo a servir no lugar onde eu estou. Eu tomo a decisão, eu começo a servir nas medidas que eu possuo hoje. Pare com aquela expressão, quando você diz, quando eu tiver, eu vou fazer. Comece a fazer agora, com aquilo que você tem, no lugar onde você está. Faça aquilo que você pode fazer. Se você pode dar uma pequena parte, não é a quantidade que vai ser uma bênção na sua vida, mas sim as suas intenções e motivações. Então diga isso ao Senhor: meu Pai, eu me coloco nesse lugar em que eu possa ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser uma bênção. Se Deus puder, Ele enxergar dentro dos seus corações os desejos e as motivações certas, Ele vai multiplicar, Ele vai fazer, Ele vai derramar mais e mais, Ele vai derramar mais e mais, Ele vai derramar. Creia, Deus, Ele vai te levantar. Creia que Ele vai te justificar. O porquê tem muito mais peso, relevância e influência do que propriamente o que você está fazendo. Deus te chama para uma medida maior, Ele te chama para um grau maior de maturidade. Maturidade é entender que Deus, Ele está acima de tudo. Ele é o centro, Ele é o centro. Não é você, não sou eu, não são as nossas vontades. Então comece a declarar nesse momento: meu Pai, eu quero essa medida superior. Faça a prova comigo, meu Pai. Comece a canalizar e eu vou mostrar que eu sou fiel ao Senhor, independente das medidas. Eu permaneço fiel. É tempo de crescimento, é tempo de avanços. Se você não experimentou do crescimento, tu quer viver uma vida de avanços ao longo desse ano, começa a dizer: eu vou terminar melhor do que jamais estive em qualquer outro momento da minha vida. Esse dia, ele ficará marcado como sendo um verdadeiro divisor de águas da minha vida. A partir do dia 29 de dezembro de 2025, tudo mudou, porque o Senhor vai acrescentar, Ele vai fazer transferência de riquezas, Ele vai tirar das mãos dos ímpios e Ele vai colocar mais e mais e mais e mais nas mãos dos justos. O Senhor, Ele canalizou o mundo inteiro para José, porque Ele sabia que não era o mundo que estava no coração de José. O que estava no coração de José era o desejo em querer fazer a vontade do Senhor. Então o Senhor não tem problemas em canalizar mais e mais. Basta os fundamentos serem certos, basta os fundamentos serem aqueles que o Senhor aprova. Creia, é tempo de crescimento. Aqui dentro de mim não, e não importa o preço. Olhe para cá um instante, por favor. Um dos assuntos mais abordados na Bíblia, sem dúvida alguma, é a idolatria. A idolatria foi a grande pedra de tropeço da nação de Israel desde sempre. E começaram a buscar aos Baalins, começaram a buscar a Deus Azerá, fizeram imagens de Astarote, não sei do que. Muitas vezes nós temos a falsa percepção de que não somos idólatras, porque não existe uma imagem, um poste, uma deusa que nós recitamos nas nossas orações. Mas sabe como você descobre que você tem um ídolo? Você não sabe que você tem um ídolo até o momento que o Senhor te faça um pedido. Quando Ele faz, aí você entende se isso é um ídolo no seu coração ou não. Somente dessa forma. Gente, dar aquilo que eu quero dar, entregar o que eu quero entregar, não é difícil. Entregar o que o Senhor está pedindo, é assim. Eu me lembro, vou compartilhar um negócio com vocês. Vocês conhecem a pessoa.
Vocês não vão contar para ela que eu contei para vocês, tá? Por favor. Se vocês contarem, eu não conto mais nada para vocês. Ó. Quebra a amizade. Não me lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, mas a igreja se mobilizou para abençoar a vida de uma pessoa dando um carro para ela. Olha como que são as coisas. Aqui dentro, graças a Deus, existe uma prática do transbordo de uma forma linda. Gente, tem hora que eu me sinto pombo correio. Entrega envelopinho daqui, envelopinho dali, e mandaram te entregar. Mas eu amo isso. Eu me lembro que, sem ter tido menção no assunto de uma possível doação do veículo, uma pessoa tinha entregado um envelope e pedido para entregar para ela. Eu não faço a menor ideia de quanto tinha no envelope, mas gente, o envelope estava grosso. Pensa um envelopão ali. Eu falei, uau. Tinha muito dinheiro lá dentro. Quando foi entregue o envelope para ela, ela recebeu. O sorriso dela veio daqui a aqui. Mas o que me impactou não foi o sorriso, foram as palavras. Ela vira e fala assim: eu sempre quis fazer uma grande oferta para o Senhor, nunca tive condição, e hoje Ele está me dando condição, eu vou colocar tudo na arca. O que nós falamos ao longo da reunião, o sorriso dela impactou os meus olhos, as palavras dela, o que ela fez ali, impactou o meu coração. Ela colocou tudo, e vai por mim. Não é alguém que está jorrando, não é alguém que está... Daqui a pouco a igreja se move e abençoa a vida dela com um carro. Ela quis fazer porque de alguma forma Deus colocou algo no coração dela. Às vezes a gente demora para entregar algumas coisas, mas meu conselho é: solta rapidão, porque o que Deus tem planejado não vai ficar nesse estou tirando de você. Nunca é assim. Deus não precisa do que a gente tem. Solta, deixa Deus canalizar nas tuas mãos. Fidelidade até a morte. Até a morte. Sendo vulnerável com vocês. Esse mês eu deixei de fazer um montão de coisa que eu queria ter feito. Dezembro é época de presente, pô. O que eu fiquei pensando? Tem algumas coisas que eu quero fazer ligadas à obra. Então eu vou falar não para mim, mas eu vou dizer sim para o Senhor. É dessa forma que nós temos que viver a vida. Se você se acostumar a aprender a dizer não constantemente para você, você vai ouvir muitos sims de Deus. Muitos. Gente, é assim, ó. Quando você vai para as medidas da Bíblia, você já reparou como Deus tem uma característica? Deus, eu estou falando com temor e com amor, tá? Deus, Ele é muito exagerado. Você viu que é quantidade excessiva, superior ao necessário, transbordante, calcada, sacudida, na pesca maravilhosa. Pô, se aqueles homens... Quem é pescador aqui? Quem gosta de pescar? Só vocês? Eu estou do outro lado, eu detesto pescar. Se eles tivessem pegado 50 grandes peixes, já teria sido maravilhoso. Uma pescaria de 20, você pega 20 peixes, numa pescaria já não é top? Pô, as redes quase se rasgaram. Tiveram que encher 2 barcos. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Multiplicação dos pães e dos peixes. Além de todo mundo comer, a Bíblia diz, até se fartar, 5.000 mulheres, fora crianças, maridos, 5.000 homens, fora mulheres e crianças e tal. Devia ter umas 15.000 pessoas lá. E ainda sobrar 12 cestos cheios?
Deus é o Deus de grandes provisões, provisões extraordinárias. Nossa, eu separei muita coisa. Pula para Gênesis 18, por favor. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem e Sara terá um filho. Se lembram dessa passagem? Lembra qual foi o contexto que trouxe essa bênção? O que Abraão fez antes de receber essa confirmação? Serviu. O Senhor voltou a aparecer a eles na forma de 3 homens. Quando eles chegaram, ele começou a servir, buscou a melhor farinha, buscou água, preparou um belo banquete, serviu. Depois que serviu, o que o Senhor falou? Nessa mesma hora, no ano que vem, profeticamente, pela fé, nessa mesma hora, no ano que vem, eu vou pedir para o bispo deixar fazer o culto do dia 29 de dezembro de 2026, mas vocês vão estar num contexto completamente diferente, de grande abundância, de grandes vitórias, medidas que vocês não conheceram. Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro com o teu povo, e que esse favor venha tomar a vida de todos. Eu declaro pela fé, a partir de agora, todos conhecerão o verdadeiro significado do que é viver uma vida em abundância. Não vai faltar, vai sobrar, não vai faltar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai ser uma medida extraordinária. Eu declaro, este próximo ano é o ano que dos céus descerá o sim do Senhor. O sim vai descer, o sim vai descer, o sim para aquilo que temos esperado, clamado, agir na nossa fé. Ele vai descer, ele será real, concreto. Eu oro, declaro pela fé, mudanças radicais vão acontecer na tua vida. Você vai entrar no ano novo, mas os problemas velhos não vão te acompanhar. Você vai entrar neste ano novo, mas o que é problema antigo vai morrer no ano de 2025. Que Deus te abençoe, te favoreça, te honre de todas as formas, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para cá. Senhor, existem definições que precisam ser confirmadas para agora. Eu peço, meu Pai, basta um sim do Senhor, basta um dia de favor. Um dia de favor cobre 1000 dias de esforço natural. Vai além. Eu oro para que coisas incríveis aconteçam nesse final de ano, mas eu declaro também que nessa mesma época, no ano que vem, o teu povo estará numa condição completamente diferente. É uma outra realidade, é um outro tempo, é um tempo de crescimento maior, de avanços que eles não tinham experimentado, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.